Nós vamos falar agora sobre coronavírus, Covid-19, que é o assunto do momento em todo o planeta. Não comenta em outro assunto a não ser no coronavírus. Lembrando que nós vamos ver algumas características. O importante é lembrar, principalmente para o Enem, que por conta do coronavírus, Covid-19, foi decretada uma pandemia. Significa que geograficamente em toda a região do planeta temos casos, praticamente em toda a região do planeta temos casos de Covid-19. É diferente de epidemia, que é em uma determinada região. Mas vamos lá. O coronavírus é o vírus que causa a doença Covid-19. É um tipo, porque nós temos alguns coronavírus. Então vamos lá. A causa do Covid-19, ou seja, do coronavírus que causa o Covid-19. Os coronavírus é uma grande família de vírus que causam doenças que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave. O Covid-19 é a doença do coronavírus provocada pela nova cepa. É assim que eles falam sobre a questão dos coronas, descoberta, ou seja, sobre os vírus, né? Descoberta em 2019, lá na China. Não pode esquecer isso, que isso pode aparecer no Enem. Que não havia sido identificada anteriormente em seres humanos. Como se prevenir do Covid-19? As principais recomendações para impedir a propagação do vírus incluem lavagem regular das mãos, cobrir boca e nariz com a parte interna do cotovelo ou com o lenço descartável ao tossir e espirrar, utilizar máscara caseira e evitar contato próximo com pessoas que apresentam sintomas gripais. Eles recomendam na faixa de 2 metros de distância. Sintomas. Quando uma pessoa está com Covid-19, quais são os sintomas? Comuns da infecção inclui febre, tosse seca, em menor proporção, sintomas respiratórios, dores no corpo e incômodo na garganta. Quando ele fala em menor proporção, é no sentido de que essas dores no corpo incomodam a garganta. Mas geralmente o que mais aparece no Covid-19 é a questão de dor de cabeça e a pessoa fica espirrando. É o que mais aparece. Pode surgir as tosses e as dores no corpo, né? E outros sintomas, mas os principais são esses. Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas e não se sentem mal. Cerca de 80% se recuperam sem precisar de tratamento especial. E 1 em cada 6 pessoas que contraem o coronavírus ficam gravemente doentes e desenvolvem dificuldade em respirar. Pessoas idosas e que têm problemas crônicos, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que são pessoas de riscos, pessoas de risco, na verdade. Então, idosos, pessoas com problemas crônicos, como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, uma pessoa com câncer, tem maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença. Uma pessoa também com hipertensão e etc. Problema cardíaco.
Pessoa com febre, tosse e dificuldade de respirar deve procurar orientação médica, porque pode ser que seja uma gripe, um resfriado comum, mas pode ser o Covid-19. Tratamento. Não há nenhum tratamento específico. Preste atenção nisso. Com medicamentos antivirais para o coronavírus. O tratamento se baseia no alívio dos sintomas. Então, toda essa medicação que estão sendo aplicadas aos pacientes é para aliviar os sintomas, não é para curar o Covid-19, porque não tem cura, tá certo? Ele por ele mesmo entra no período de incubação e é como uma gripe que você tem e você não vai ter como combater a gripe. Você toma os remédios para aliviar os sintomas. Agora existe, nós vamos falar, vacinas para que ocorra uma profilaxia, para evitar. Aqui eu coloquei para vocês algumas questões importantes nesse assunto Covid-19. Mitos ou verdades sobre a transmissão. Porque isso poderá aparecer no Enem. A pessoa sem sintomas não transmite, é um mito. Porque há casos verídicos, comprovados cientificamente pela Organização Mundial de Saúde, que pessoas que não têm sintomas, elas estão transmitindo. Inclusive, elas conseguem transmitir bastante porque não sabem que está com sintomas e as pessoas se aproximam e aí há uma grande transmissão. Então, a pessoa sem sintomas não transmite? Transmite sim, é um mito. O vírus só é transmitido quando a pessoa tosse, mito ou verdade? É um mito. A pessoa, ao espirrar, transmite. Ao conversar, transmite, porque sai gotículas de partículas de água e junto com o vírus. A pessoa cantando, fazendo atividade física, passa, respirando, passa para o outro que está próximo. Então o vírus só é transmitido quando a pessoa tosse e é um mito, que tem outras maneiras de transmissão. O vírus pode ficar pairando no ar? Sim, é uma verdade. Inclusive, nos hospitais onde tem diversas pessoas internadas e que estão entubados, ao respirar, eles liberam gotículas chamada de aerosol. É uma partícula leve, mais leve do que se estivesse em casa ou se estivesse na rua. E essas gotículas ficam no ar e contaminam as pessoas. Então por isso que quando ele diz assim, o vírus pode ficar pairando no ar, sim. Máscara de pano protege menos? Verdade, protege menos, porque existem máscaras cirúrgica, aquelas máscaras cirúrgicas que ela tem uma proteção de uns 80%. Existem máscaras que alcançam 95%, mas a máscara de pano ela é na faixa de 50% de proteção. Ok? A pessoa contaminada transmitindo depois de curada, ou seja, a pessoa contaminada, ela continua transmitindo depois de curada? Não. Inclusive, de acordo com pesquisas feitas na Alemanha e nos Estados Unidos, a pessoa pegou o Covid-19, está com coronavírus, depois de 8 dias que você pegou, depois do 8 dias, do 9º em diante,
você não transmite mais, mesmo que você esteja ainda com sintomas, mesmo que ainda você não esteja não esteja ainda imune. Porque quando ele fala curado, está se falando de ficar imune. Então, mesmo antes de ficar imune, depois de 8 dias, não transmite mais o Covid-19. Animais domésticos transmitem a doença? Mito, não é verdade. Os animais domésticos, alguns adquirem até o Covid, mas ele não transmite. Mas são poucos animais que conseguem adquirir o Covid-19. Inclusive, há estudos que mostram que esse Covid surgiu, essa mutação surgiu na China, como eu já falei anteriormente, com morcegos, tá certo? Outra coisa importante é lembrar que como o Covid, ou seja, o coronavírus, vamos falar do vírus, o coronavírus, ele é um vírus, ele tem, como a gripe, ele tem RNA e ele tem cápsula de proteínas. É importante saber desse detalhe, tá certo? Então aqui foram dicas sobre coronavírus, Covid-19, que poderá aparecer questões no Enem que vocês possam estar pesquisando, inclusive sobre a quantidade de pessoas infectadas no mundo, no Brasil. Isso aí vocês vão pesquisar, a cada dia aumenta, é flexível a quantidade, sempre vai mudando, mas é bom que vocês deem uma lida, porque isso pode aparecer, ou assistam jornais, isso poderá aparecer no Enem, tá certo? Um abraço a todos.